Bom dia, gente de paz e bem, de todo o Brasil, de todo canto do mundo. Gente unida pela beleza da língua portuguesa. Uma alegria a gente estar junto de novo, especialmente nesse dia de hoje, 30 de maio de 2019, quando a juventude do Brasil, uma parcela expressiva da juventude do Brasil, sai às ruas de novo para defender a educação do país. Por isso, este Paz e Bem, de número 189, neste 30 de maio, é um Paz e Bem para falar de esperança. É o Paz e Bem da esperança. Esperançar. É um verbo, esperançar, carregar a esperança, transportar a esperança. É sobre isso que nós vamos conversar. Antes, quero pedir para você, se você não está inscrito ou inscrita ainda no canal Paz e Bem, vem para cá, inscreva-se, estamos chegando em 18 mil inscritos, a comunidade vai crescendo aos poucos, esta ideia de uma espiritualidade plural e de paz vai deitando suas raízes e se movimentando ao mesmo tempo, então junte-se à nossa comunidade. Se você tiver condição, torne-se um assinante, uma assinante solidária do canal Paz e Bem. A gente tem muitos projetos que gostaríamos de realizar. Para isso, nós precisamos de alguns recursos e a ideia é que a comunidade sustente essa busca, sustente esses projetos, sustente a caminhada num financiamento solidário, né? Pequenos com pequenos. É sempre assim ao longo da história. Esperança. Em 1942, o Jorge Amado, um dos maiores escritores da história do Brasil, lançou um livro que era uma biografia poética do Prestes ainda jovem, né, mas já merecia, a vida dele era tão intensa, era tão épica, que já merecia uma biografia, e o título dessa biografia era O Cavaleiro da Esperança. Então, desde a década de 20, com a coluna Prestes, ele carregava, Luiz Carlos Prestes, né? Carregou as esperanças do Brasil com repercussão na América Latina e em todo o mundo. Carregava as esperanças de um Brasil de saúde para o seu povo. Vocês imaginam o que foi, em 1924, uma coluna, a Caravana da Cidadania. A Caravana da Cidadania que Lula e o PT e as forças democráticas lançaram lá em 95, 70 anos depois da coluna Prestes, foram inspiradas em parte, tiveram como referência a coluna Prestes, que é a ideia de percorrer o Brasil por dentro, para conhecer e apresentar a esperança, desfilar a esperança, e conhecer, visitar um Brasil mergulhado na falta de saúde, na escuridão da falta de educação, da falta de luz, da falta de água, um país e um povo absolutamente deserdado pelas suas elites. Não era muito diferente o país que Lula encontrou em 95 na Caravana da Cidadania em relação àquele que a coluna Prestes tinha visitado 70 anos antes. Um país de miséria, de um povo feito miserável pelas suas elites. Mas a caravana e a coluna foram portadoras da esperança de que podia ser diferente, de que havia possibilidade de fazer diferente, de que havia um mundo possível, um Brasil possível, uma vida possível muito diferente daquela a que o país foi submetido ao longo dos séculos. Prestes, então, ficou conhecido como Cavaleiro da Esperança. Hoje, os Cavaleiros da Esperança são Lula e o Papa Francisco. São os dois grandes cavaleiros da esperança do Brasil e do mundo. E não é à toa que os dois cavaleiros da esperança se gostam, relacionam-se e com a carta que o Papa... Opa, deixa eu abrir aqui que eu não quero evitar problemas aqui na transmissão. É que eu vou ler para vocês aqui, então estou só me organizando para isso. Na verdade estava organizado, mas precisa sempre fazer algum ajuste. Como eu estava dizendo, na carta que o Papa mandou para o Lula, é uma carta de um cavaleiro da esperança para outro.
É um documento histórico. A carta do Papa ao Lula, de fato, é um documento que passa a história e ela é portadora desta ideia da esperança. Então, hoje, eu quero trazer, tendo em mente, tendo no coração a juventude, o desejo da educação, a educação que é talvez uma das principais bandeiras de esperança. Educar e esperançar são dois verbos irmãos. Então, neste dia, eu quero trazer duas cartas. A carta de um cavaleiro da esperança para outro, do Papa para Lula, e quero trazer a carta de Lula para nós. Uma carta que ele escreveu para o Salão do Livro Político, que é talvez um dos textos mais densos e poéticos e maravilhosos do Lula desde que ele foi preso. Impressionante, né, essa coisa da prisão do Lula. Como o Lula, preso, tornou-se mais próximo de cada um de nós. Lula preso abriu sua intimidade, abriu sua evolução como ser humano e como político para nosso olhar, para o nosso abraço, para a nossa proximidade, de uma maneira que nunca havia acontecido antes. É um paradoxo, né? Na prisão, né? Na solitária, numa cela, ele se faz próximo de nós. O Papa Francisco é parecido, né? Na prisão do Vaticano, ele se faz muito próximo de nós também. Deixa eu ler a carta do Papa. É muito emocionante, é muito forte. A carta ele escreveu em dia 3 de maio. Estimado Luiz Inácio, recebi sua atenciosa carta do passado 29 de março, com a qual, além de agradecer a minha contribuição para a defesa dos direitos dos mais pobres e desfavorecidos desta nobre nação, me confidenciava seu estado de ânimo e comunicava sua avaliação sobre o contexto sociopolítico brasileiro, o que me será de grande utilidade. Importantíssimo esse parágrafo de abertura da carta, importantíssimo, porque aqui mostra o seguinte: o Papa anuncia a Lula, agradece a Lula o fato de que ele se coloca ao lado dos mais pobres e desfavorecidos do Brasil. O Papa tem lado, que é o mesmo lado de Lula. Na abertura da carta, o Papa está dizendo assim: estou ao seu lado, estamos do mesmo lado. E agradece porque Lula traz referências para o Papa pensar o Brasil. Esse parágrafo da carta é em si mesmo um pequeno tratado da relação entre os dois cavaleiros da esperança. Aí o Papa segue. Como assinalei na mensagem para o 52º Dia Mundial da Paz, celebrado no passado 1 de janeiro, a responsabilidade política constitui um desafio para todos aqueles que recebem... Opa, não tinha colocado o cronômetro, já voltei aqui. Para todos aqueles que recebem... Vou ler de novo, tá? Como assinalei na mensagem para o 52º Dia Mundial da Paz, celebrado no passado 1 de janeiro, a responsabilidade política constitui um desafio para todos aqueles que recebem o mandato de servir ao seu país, de proteger as pessoas que habitam nele e de trabalhar para criar as condições de um futuro digno e justo. Tal como meus antecessores, estou convencido de que a política pode tornar-se uma forma eminente de caridade, se for implementada no respeito fundamental pela vida, liberdade e dignidade das pessoas. Esse parágrafo é muito relevante, porque o que o Papa está dizendo é o seguinte: este discurso da extrema-direita, de ódio à política, de dizer que a política é uma coisa suja, enquanto eles usam a política para seu proveito, para oprimir... Sumiu a minha imagem aqui, deixa eu fazer ela voltar um segundo, gente. Acontece aqui, tem acontecido isso. Vamos ver. Voltou. Esse discurso da extrema-direita, então, como eu dizia, de ódio à política, de dizer que a política é uma coisa suja, é uma estratégia, né, de dominação e de submissão. Mas o que o Papa traz é que a política pode ser uma coisa maravilhosa se a política for colocada a serviço do povo, a serviço da vida digna.
É muito maravilhoso, é muito especial este parágrafo também. Vamos em frente. Nesses dias, estamos celebrando a ressurreição do Senhor, porque para a Igreja Católica nós ainda estamos no tempo da Páscoa, que vai se estender até, não este domingo agora, o outro domingo, que se não estou enganado, dia 8 de junho, dia 9 de junho, quando celebra-se o Pentecostes. Aí termina o tempo da Páscoa, o tempo pascal. Então, aí, nesses dias, estamos celebrando a ressurreição do Senhor. O triunfo de Jesus Cristo sobre a morte é a esperança da humanidade. A sua Páscoa, sua passagem da morte à vida, é também a nossa Páscoa. Esse trecho é um trecho importante que vamos lembrar que os fascistas desfilam no mundo desde os anos 1930, fazendo odes à morte, né? Esse o ódio deles, o ódio com que eles se apresentam à sociedade, é uma verdadeira ode à morte, né? A morte é uma referência para eles. Então, a ideia da vitória da vida sobre a morte, que a ressurreição de Cristo representa, ela é também um projeto de mundo, né? Ela é também uma proposta para a humanidade. Ela é mais que tudo uma proposta para a humanidade. Graças a ele, a ressurreição de Cristo, graças a Jesus Cristo, na carta do Papa, podemos passar da escuridão para a luz, das escravidões desse mundo para a liberdade da terra prometida, do pecado que nos separa de Deus e dos irmãos para a amizade que nos une a Ele, da incredulidade e do desespero para a alegria serena e profunda de quem acredita que no final o bem vencerá o mal, a verdade vencerá a mentira e a salvação vencerá a condenação. Maravilhoso esse parágrafo também. Bom, dá para fazer um programa inteiro só sobre cada um dos parágrafos da carta. Queria registrar aqui pontuar brevíssimas questões sobre esse parágrafo, né? A ideia de, então, da liberdade, da escravidão para a terra prometida, que é o reino da justiça e da paz, que é a utopia de um novo tempo e uma nova vida, né, que a humanidade, com a qual a humanidade sonha desde sempre. Então, isso é importantíssimo. O pecado, o que o Papa diz que é o pecado, né? O pecado é aquilo que nos separa de Deus e dos irmãos. Então, o pecado é a separação, a superação do pecado é a amizade. É estar juntos, caminhar de mão dadas. Ninguém larga a mão de ninguém. Isto é a superação do pecado para o Papa. Bonita essa ideia, né? Não tem nada a ver com essa ideia de moral, nada. Essa falsa moral com a qual se nos apresentam. E estas frases finais, na qual o verbo vencer é fundamental. O bem vencerá o mal, a verdade vencerá a mentira e a salvação vencerá a condenação. A verdade vencerá. É o título do livro do Lula. É o título do livro do Lula que eu tive a honra de editar e que o Papa tem. O Papa recebeu em agosto do ano passado, pelas mãos do chanceler Celso Amorim, do nosso sempre chanceler Celso Amorim, o livro do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, A Verdade Vencerá. Foi uma sequência de 3 entrevistas, onde Lula expõe. Foi feita algumas semanas antes da prisão dele, foi lançado em março, foi lançado em março e ele foi preso dia 7 de abril, então ali está condensado o status do pensamento, da emoção do Lula às vésperas da prisão. A verdade vencerá. Bonito, né? Vamos lá. Aqui a intimidade, né? A amizade gera essa proximidade, né? Essa intimidade. E a nossa amizade, né? Com o Lula, a amizade do povo brasileiro com o Lula hoje, intimidade, proximidade. Vejam que tocante, que forte esse trecho da carta do Papa. Tenho presente as duras provas que o senhor viveu ultimamente, especialmente da perda de alguns entes queridos, sua esposa Marisa Letícia, seu irmão Genival Inácio e, mais recentemente, seu neto Arthur, de somente 7 anos. Quero lhe manifestar a minha proximidade espiritual e lhe encorajar, pedindo para não desanimar e continuar confiando em Deus. Aqui é fundamental o seguinte, é o Papa católico escrevendo para o maior líder político católico da história do Brasil.
Então, é assim, proximidade espiritual, ele fala. Há uma proximidade espiritual evidente entre os dois. Cada um do seu jeito, cada um com a sua caminhada, cada um no seu lugar, mas ambos líderes cristãos católicos, um líder espiritual político, outro líder político espiritual. E essa proximidade, essa intimidade, é Marisa Letícia, Genival Inácio, Arturo, Papa nomeia, dar nome, é fundamental num caminho de proximidade. Dar nome, identidade, concretude na relação com o outro. Por fim, o Papa escreve: ao assegurar em minha oração, a fim de que neste tempo pascal de júbilo, à luz de Cristo ressuscitado, o cumule de esperança, peço-lhe que não deixe de rezar por mim. Que Jesus o abençoe e a Virgem Santa lhe proteja. Fraternalmente, Francisco, Vaticano, 3 de maio de 2019. À luz de Cristo ressuscitado, cumule de esperança. Carta de esperança. Carta de esperança, é o Cavaleiro da Esperança, escrevendo para o Cavaleiro da Esperança. Cavaleiro da Esperança, você aí na prisão em Curitiba, tenha esperança. E este pedido, não deixe de rezar por mim. O Papa sempre peça que rezem por ele. Um pedido, olha para mim. Me dê força. Faça a minha esperança continuar à frente. É maravilhoso, né? Fraternalmente, irmãos, Lula e o Papa, irmãos. Bom, a carta é maravilhosa, eu não quero fazer um parênteses muito breve aqui para falar da minha decepção como católico, né, de ver a relação que a Igreja Católica hierárquica do Brasil tem com Lula nesse momento de sofrimento em toda a sua história, né, terrível, né? Terrível. É o que a hierarquia da Igreja Católica, a cúpula da Igreja Católica envergonha o Brasil e a sua história, e a história tão bonita de tantos líderes católicos que já passaram por aqui, né? Não houve uma visita, uma carta, uma manifestação até hoje da direção da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em relação a Lula. Nada. Recentemente, apenas um bispo auxiliar de Curitiba esteve celebrando ali diante da prisão. Nenhum bispo visitou Lula. É uma vergonha, uma tragédia para a igreja, a história da Igreja do Brasil. Aí vem o Papa, né? Se o Papa pudesse, iria visitar o Lula, tá claro. Foram 3 gestos seguidos, muito significativos do Papa. O primeiro em junho do ano passado, quando ele mandou o Juan Grabois, que é o assessor do Vaticano para esses encontros mundiais dos movimentos populares, levar um terço e uma mensagem dele ao Lula. Foi um episódio cheio de controvérsias, não vou me estender nele aqui. Depois, em agosto, quando ele, após a visita do Celso Amorim, ele enviou um bilhete belíssimo ao Lula. E agora, esta carta maravilhosa. Enquanto isso, a Igreja do Brasil, nada, né? Isso não quer dizer que o Lula está sozinho, não. O Lula tem sido visitado por líderes religiosos de vários caminhos espirituais, inclusive católicos, né? Padres, lideranças católicas leigas, gente de todo canto, né? Gente do candomblé, da umbanda, do espiritismo, do islamismo, anglicanos, luteranos, gente, ateus, até gente de todos os caminhos de convicção e espiritualidade aproximaram-se de Lula. Agora uma restrição brutal, né? As visitas de líderes religiosos, né? De pessoas que levam algum caminho de espiritualidade para o diálogo com Lula foram vetadas pelo Poder Judiciário, né, que nada tem de justiça no Brasil, mas a gente viu desfilarem, né, na porta da cela, na porta da Polícia Federal em Brasília, e aproximarem-se de Lula dentro da sua cela algumas das maiores lideranças espirituais do Brasil, né?
e católicos também, como eu falei, né? Leonardo Boff, Frei Beto, Júlio Lancelotti, foram vários que estiveram lá com Lula. Mas a hierarquia católica no Brasil, nada. Precisa do Papa. Papa. Mas, enfim, fechado esse parênteses sobre essa decepção em relação à igreja, vamos retomar a beleza dessa relação desses cavaleiros da esperança, né? Do Papa com Lula. Então, essa carta mostra o seguinte: está se construindo uma relação de intimidade entre o Papa e Lula. Não dá nem para imaginar ainda o que isso vai significar para o mundo quando Lula, se Lula, mas vamos mudar o se para o quando o Lula sair da prisão. Que possibilidades se abrirão para o mundo na relação entre esses dois homens. Como eu falei, quero ler mais uma carta. Agora, a carta do Lula. Lula escreveu uma carta, e acho que hoje, no dia em que os jovens saem às ruas para clamar pela educação, para defender a educação dos ataques desse governo neofascista, essa carta do Lula tem uma relevância muito particular. Bom, como eu falei, acho que é o texto mais denso e bonito dos todos que o Lula escreveu desde que foi preso. É realmente maravilhosa essa carta. Ela também merece teses para estudar. Vamos lá. É uma ode à educação, né? É uma ode à educação. Vamos lá, a carta. Ler é um ato político. Não é por acaso que nossos adversários, ao mesmo tempo que tentam criminalizar a política, o Papa escreveu ali em cima, não é? E impedir toda e qualquer forma de ativismo, atacam com tanto ódio o saber, o conhecimento. Querem mais armas e menos livros. Mais jovens presos e abatidos por disparos de helicópteros do que com acesso ao ensino público de qualidade. Disparam sua artilharia pesada contra a educação como um todo e a universidade em especial. Agridem a ciência, estrangulam a pesquisa. Ler é resistir. E nós resistimos nas trincheiras cavadas com tanta garra e tanto carinho por gente que nem Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira e cada professora e professor anônimo deste país. Que nossos adversários tentam inutilmente destruir. E nós resistimos, porque a vida nos ensinou e porque aprendemos com nossos mestres. Esse é o homem que a extrema-direita chama de ignorante. Eles não sabem nada. Nossos adversários odeiam o fato de termos criado mais universidades e institutos tecnológicos do que todos os que governaram antes de nós. Distribuímos bolsas de estudo, garantimos o acesso ao crédito estudantil e colocamos jovens negros e pobres no ensino superior como nunca antes na história. Criamos políticas públicas de acesso ao livro e à leitura e espalhamos bibliotecas pelo país afora. A educação foi e será sempre a nossa maior riqueza e a nossa principal forma de resistência. É por isso que nossos adversários se surpreendem e se assustam quando uma juventude esclarecida enche as ruas em defesa da educação. Hoje, lutando contra os retrocessos de um governo que tem o povo brasileiro como seu principal e mais temido inimigo. Agora, esses dois parágrafos realmente são de uma poesia, de uma profundidade ímpares. Ler é ser livre. Estou há mais de um ano preso pelo crime de sonhar e trabalhar pela construção de um país onde um pai de família não fosse mais obrigado a escolher entre comprar um pão ou um caderno para seus filhos. Onde uma mãe de família não tivesse que partir um lápis ao meio para que seus filhos pudessem estudar. Por esse crime estou preso e, no entanto, mais livre do que nunca, graças aos livros e à leitura. Nesses 13 meses de quase solidão, não fossem as visitas de parentes e amigos e o carinho da incansável vigília na porta do cárcere em Curitiba, tenho lido muitos livros. Cavalguei com Riobaldo e de Adorim pelas veredas do grande sertão de Guimarães Rosa. Cruzei o Atlântico em navio negreiro ao lado de Luísa Maim.
no extraordinário romance Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Quero registrar aqui essa maravilha dessa convergência, né, entre nós, aqui no Paz e Bem, e o presidente Lula. Temos essa convergência com o curso de Canudos e agora essa convergência com o Grande Sertão Veredas. Foi tema de 2 programas. Canudos, a gente aprendeu com o professor, né? Esse texto de Lula é uma ode aos professores. Canudos, nós aprendemos com o professor Pedro Lima Vasconcelos. Sobre Grande Sertão Veredas, aprendemos com outro professor, Faustino Teixeira, em 2 programas maravilhosos. Tanto o curso de Canudos quanto esses programas sobre Grande Sertão Veredas estão aqui no canal Paz e Bem. Se você está vendo pela TV 247, dá um pulo no canal Paz e Bem, tem playlist para cada um deles. Então, temos essa identidade, né, forte com Lula, forte, forte. Navego nas águas da ficção, continua Lula, mas tenho, sobretudo, me dedicado aos livros dito políticos, com a ressalva de que, se ler é um ato político, todo livro é político, seja ele de poesia, romance, contos, filosofia, sociologia, economia ou ciências políticas. Mas é o livro propriamente político. Razão desse salão, então essa carta Lula escreveu para o Salão do Livro Político, que está acontecendo em São Paulo agora, e que quero saudar agora. Então mas é o livro principal, é o livro propriamente político, razão de ser desse salão que quero saudar agora. É principalmente graças aos livros que, quando a justiça for restaurada neste país, sairei da prisão sabendo mais do que entrei. Maravilha, né? Um abraço a todos e todas e viva o livro Luiz Inácio Lula da Silva. Sairei da prisão sabendo mais do que entrei. Na prisão, um homem livre. Fantástico, né? Cavaleiros da Esperança, Papa Francisco, Luiz Inácio Lula da Silva, como já foi neste país, Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes. 2 cartas históricas passam a história do país, passam a compor o patrimônio de toda a humanidade. Esta carta do Papa Lula, a carta de Lula ao Salão do Livro Político. A íntegra das 2 cartas que eu li aqui para você está no site pazebem.org. Tá? No site tem uma matéria com esse programa de hoje e junto, né, no texto, tem a íntegra das 2 cartas para você guardar, levar, reler, reouvir, se quiser imprimir, enquadrar, colocar na parede, realmente merece. Passamos muito do tempo hoje, mas as cartas de ambos merecem. E este dia, como disse Lula na sua carta ao Salão do Livro Político, né, em que os jovens saem às ruas para defender o direito à educação, ao conhecimento, ao saber, é um dia que a gente pode exorbitar um pouquinho. Estou vendo aqui, já começa a querer despontar o dia. Não, já tem uma luzinha ali atrás. Vamos fazer então. Vamos meditar aqui. Então, vai. Tem lá já o sol querendo apontar. Vamos fazer nosso silêncio, nossa meditação de hoje, ao redor, então, desses cavaleiros da esperança, né? Carlos Prestes, Papa Francisco, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos fazer nosso silêncio de hoje com o coração voltado para a educação, para a luta dos estudantes, professores, funcionários, para a luta de todos aqueles que se importam com um país que dê direito à educação para os seus filhos e filhas. Ok? Então, vamos lá, como sempre, espinha ereta, respiração profunda, o mantra do corpo, olhos fechados, o mantra na cabeça, escolha o seu nome, escolha a sua palavra para repetir mentalmente. Vamos lá, fechei meus olhos, feche os seus.
Ok, olha, quando a gente fechou o olho, a cor era uma, agora já é outra. O sol vai nascendo. As nuvens lá em cima, né? Olha que maravilha. Já a luz do céu reverberando sobre as nuvens lá atrás, lá no alto. E é isso, estamos apontando para o inverno, né? Já está friozinho as madrugadas aqui, mesmo em Bertioga, aqui no litoral, no sudeste do Brasil, as madrugadas já estão mais friazinhas, a passarada toda encolhida, dormindo ainda, não tem um canto de pássaro mais durante a nossa meditação. Mas esse silêncio é maravilhoso também. Eu ouço aqui os grilos grilando para a nossa meditação. É isso aí, gente. Caminhemos com os cavaleiros da esperança, vida dentro. Paz e bem. Paz e bem.